Imagine dois homens. O primeiro usa um uniforme idêntico ao de milhões, vive num dormitório coletivo e sua maior honra é a obediência cega a um líder. O segundo dirige um carro esportivo, veste marcas de luxo e mede seu valor pelo preço do conhaque que bebe. O fascinante, e o que a gente vai desvendar aqui, é que esses dois homens são da mesma cultura, separados por apenas algumas décadas. Como isso aconteceu? Essa pergunta, na verdade, é o fio da meada de quase um século de história chinesa. Não é só uma mudança de moda ou de estilo de vida, sabe? É um reflexo direto das convulsões políticas e econômicas mais radicais que um país já viveu. Cada modelo de homem que a gente vai discutir aqui é um espelho da sua época. E que épocas turbulentas, né? Estamos falando de uma nação que foi assim, virada de cabeça para baixo várias vezes. O que a gente quer entender aqui é como a política e a economia mudaram completamente a ideia do que é ser um homem na China nesse último século. Vamos ver que é uma verdadeira montanha-russa. Nossa análise hoje se baseia num estudo detalhado, o capítulo 8 de Masculinidade na China ao longo do tempo. Por onde a gente começa a ver essa transformação? Bom, a gente precisa começar pelo ponto de partida de tudo. Um sentimento de humilhação. Após o que eles chamam de século de humilhação, com derrotas para potências estrangeiras, existiu uma crise profunda, uma sensação de emasculação nacional. A China sentia que tinha perdido sua virilidade no cenário mundial. E a busca era por uma ideologia que pudesse restaurar essa honra perdida. E é aí que o marxismo entra, o que parece à primeira vista uma escolha inusitada. Exato. Mas o marxismo ofereceu uma narrativa muito poderosa. Ele dizia: vocês não são atrasados, vocês não são fracos. Vocês estão na vanguarda da história, liderando a revolução mundial. Foi uma virada de chave psicológica incrível, sabe? De repente, a China não estava mais atrás, estava na frente de todo mundo. E com Mao Zedong e a fundação da República Popular em 1949, essa nova ideologia começa a ser colocada em prática de forma assim total. O modelo para essa nova sociedade, para esse novo homem, foi o Exército Vermelho. Completamente. A vida cotidiana foi reorganizada em linhas militares. As pessoas usavam os mesmos uniformes azuis ou verdes, moravam em dormitórios coletivos, comiam em refeitórios comuns. A ideia era eliminar a autonomia pessoal, o individualismo, em favor da disciplina do grupo. A força não vinha do indivíduo, mas da massa unida. E para essa massa funcionar, era preciso um herói, um modelo a ser seguido. E esse modelo foi a figura quase mítica de Lei Feng, certo? Sim, e o que é fascinante sobre Lei Feng é o que ele representava. Ele era um órfão que teria sido criado pelo partido. Suas supostas conquistas sobre-humanas, como fazer boas ações anônimas e estudar o pensamento de Mao incansavelmente, era pura propaganda. Ele simbolizava a obediência absoluta. Então, ser um herói não era mais sobre bravura individual ou proteger a família. Ser homem era ser... submisso. Exatamente. A honra masculina foi redefinida como submissão incondicional ao partido e a Mao. E isso se conecta a uma mudança ainda mais profunda na estrutura da sociedade. A figura de Mao foi elevada a de um pai universal. Espera um pouco, isso é uma quebra cultural gigantesca. Quer dizer que o partido efetivamente pediu aos filhos para colocarem Mao acima de seus próprios pais? É difícil imaginar o impacto disso na família. Mas foi exatamente isso. A piedade filial, que é um pilar milenar da cultura chinesa, foi redirecionada. A lealdade máxima não era mais ao pai biológico, era ao Estado, personificado em Mao. O grande timoneiro se tornou o pai de todos. Nossa! E essa reestruturação não parou por aí. O partido também promoveu uma espécie de androginia socialista, tentando apagar as diferenças entre os sexos. Tinha aquele slogan famoso, né? Os tempos mudaram, homens e mulheres são iguais. Sim, mas a gente precisa entender o que essa igualdade significava na prática. Não era um equilíbrio. Significava que as mulheres deveriam adotar o padrão masculino como norma. Elas eram incentivadas a cortar o cabelo curto, usar roupas de homem, fazer trabalhos pesados, tudo para mostrar seu zelo revolucionário. A moda, o feminino, era visto como algo feudal e burguês que precisava ser eliminado para maximizar a produção. Entendi. Então, igualdade significava
que todo mundo tinha que ser como um homem do partido. Mas essa ordem militarizada, esse controle todo, isso não podia durar para sempre, certo? Uma hora a panela de pressão explode. E explodiu. A Revolução Cultural de 1966 a 1976 foi a explosão. Foi um período de caos absoluto, de fanatismo e violência que paralisou a sociedade. De repente, tudo que o partido pregava antes como ser um bom trabalhador, ter sucesso, se tornou perigoso. Você podia ser denunciado como inimigo do povo por qualquer coisinha. E nesse vácuo, o que aconteceu com a masculinidade? Se o modelo oficial não servia mais e era até perigoso, o que surgiu no lugar? A masculinidade se fragmentou em reações extremas. De um lado, você tinha jovens completamente desiludidos que viam o modelo de Leifon como uma farsa. Eles formaram gangues niilistas, vivendo num estado de tédio, sem propósito, quase uma rebeldia passiva. Do outro lado, uma reação muito mais interessante surgiu entre alguns operários. O que eles fizeram? Eles buscaram um código de honra no passado, na literatura. Começaram a organizar grupos que imitavam os bandidos heróicos do romance clássico Margem da Água. Eram gangues unidas por uma lealdade pessoal feroz, uma irmandade de sangue. E eles eram devotos a Mao, mas desprezavam os funcionários corruptos do partido. Era uma forma de criar uma micro-ordem, um código de honra próprio no meio do caos total. Que loucura! Então, no meio do caos, as pessoas criaram seus próprios códigos. Mas o que acontece quando o caos termina e o país se abre para o mundo? Imagino que essa masculinidade improvisada não tenha sobrevivido ao choque com o Ocidente depois da morte de Mao. Não sobreviveu mesmo. Com Deng Xiaoping e a abertura econômica a partir do final dos anos 70, a China foi inundada por imagens da mídia do Japão, de Hong Kong, do Ocidente. E pela primeira vez em décadas, os homens chineses puderam se comparar com o mundo exterior. E a comparação foi brutal. Eles se sentiram inadequados. Profundamente inadequados. A literatura e os filmes dos anos 80 estão repletos de personagens masculinos retratados como perturbadoramente afeminados, fracos, hesitantes. Isso gerou um pânico moral e um desejo coletivo por um novo tipo de força masculina, uma que pudesse competir no cenário global. E essa nova masculinidade precisava ser multifacetada, né? Ela tinha que dar conta de várias frentes ao mesmo tempo. Exatamente. O novo ideal de homem precisava operar em 3 níveis. O tradicional, restaurando a honra da família como provedor, o político, reafirmando o nacionalismo, e o novo nível transnacional, sendo competitivo no comércio global. É uma pressão imensa. E a cultura pop se tornou o laboratório para testar esses novos modelos. A TV mostrava o ideal do durão, com novelas como Yearnings. Mas e a literatura? Ouvi falar de um escritor, Wang Shuo, que foi um fenômeno na época. Que tipo de homem ele retratava? Wang Shuo foi uma voz fundamental porque ele capturou o espírito cínico da época. Seus personagens eram os Liu Mang, os valentões, e os Pizi, os punks. Eram sobreviventes astutos que viviam nas margens, não seguiam as regras, mas tinham um senso de justiça bruta. Eles viraram ícones porque pareciam autênticos. Num mundo onde os valores socialistas estavam desmoronando, eles representavam o cara que se vira sozinho. E enquanto isso no cinema, uma outra figura de homem forte estava sendo construída, mas vinda de um lugar completamente diferente, do campo. Estou falando de Sorgo Vermelho, o filme do Zhang Yimou. Um filme de impacto gigantesco, ele romantizou o homem rural, bruto, viril, movido por instintos primários, como o verdadeiro ideal da masculinidade chinesa. Era uma figura que contrastava diretamente com o intelectual urbano, visto como fraco e decadente. Mas foi um filme bastante polêmico também, certo? Muito polêmico. Foi aclamado internacionalmente, mas duramente criticado por uma parte da crítica chinesa. A acusação era de que o filme retratava sadismo, violência e a dominação sobre as mulheres como os sinais de rejuvenescimento masculino. Isso levantou um debate importantíssimo. Essa busca desesperada por força estava glorificando a brutalidade. Que complexo. E ao mesmo tempo uma outra influência poderosíssima vinha de Hong Kong.
os filmes de gangsters do John Woo. Uma influência massiva. Os jovens chineses assistiam a esses filmes em cópias piratas. O que o John Woo fez de forma genial foi pegar temas clássicos chineses de lealdade e retidão, o chamado I Ching, e atualizá-los para um contexto urbano, moderno e estiloso. Ah, então é uma versão moderna daquela Irmandade de Sangue dos operários da Revolução Cultural, mas agora com ternos, óculos escuros e 2 pistolas na mão. Exatamente. Os filmes dele são focados num mundo homossocial, onde os laços de irmandade entre os homens são o centro de tudo. Era uma fantasia de poder, lealdade e estilo que ressoou profundamente com o público que se sentia perdido. Ok, então com todas essas influências, a gente chega na China mais moderna e parece que 2 grandes modelos começam a entrar em conflito direto. De um lado, o homem materialista. O empresário. O soldado de Mao é definitivamente substituído pelo empresário bem-sucedido como novo herói nacional. E a virilidade passa a ser medida de uma forma muito concreta e visível: sucesso financeiro e consumo ostentatório. E aqui finalmente chegamos ao nosso segundo homem da introdução, o do carro esportivo. A masculinidade agora é algo que se exibe. Sim, através de símbolos de status. Casas grandes, carros de luxo, relógios caros. O interessante é que gastar dinheiro de forma extravagante passa a ser visto como uma forma de coragem, uma característica do homem Han Hao, o homem viril e audacioso. Quer dizer que torrar dinheiro virou um ato de coragem. É o oposto completo do soldado revolucionário que não possuía nada. Que virada de 180 graus, cara. Uma virada completa. Os antigos letrados valorizavam o refinamento, o cultivo da mente. Os novos empresários enfatizam o preço das coisas como o principal símbolo de valor. E os dramas de TV dos anos 90 reforçavam isso o tempo todo, mostrando empresários chineses derrotando rivais estrangeiros, o que ajudava a aliviar aquele antigo sentimento de humilhação. Mas, em oposição direta a esse materialismo todo, surge um contramodelo. O homem gentil, o Wen Rou. De onde ele veio? Ele vem principalmente da cultura pop de Taiwan e do Japão, que se tornou massivamente popular na China continental. O homem Wenrou é o oposto do empresário grosseiro ou do gangster durão. Ele é educado, limpo, compassivo, sensível. Ufa! Uma alternativa que não envolve ser um gangster ou um milionário gastador. E esse modelo teve ícones muito fortes, como a boy band taiwanesa Little Tigers e depois cantores como Jay Chou. Exatamente. Eles mostraram em uma geração inteira que um homem podia ser cool, popular e desejado sem ser agressivo. Podia ser contemplativo até vulnerável. E esse conflito de estilos ficou muito claro geograficamente numa espécie de batalha cultural. Como assim? Em Taipei, o contraste é gritante. O rock de Pequim era macho, ruidoso, nacionalista, mas muitas vezes alienava o público com sua agressividade. A masculinidade gentil vinda de Taipei, por outro lado, acabou vencendo a batalha na mídia. Ela ofereceu aos homens uma libertação dos estereótipos restritivos do durão, permitindo uma gama muito maior de emoções. E nesse caldeirão todo, ainda tem a forma como a própria China retrata suas minorias étnicas, como os tibetanos e mongóis. Isso também entra na equação. Entra de uma forma muito paradoxal. É o fenômeno que podemos chamar de orientalismo interno. A mídia chinesa da etnia majoritária Han frequentemente retrata essas minorias como primitivas. No entanto, ao mesmo tempo, os homens dessas etnias são usados como ícones de uma masculinidade autêntica, pura e viril, ligada à natureza, à caça, aos cavalos. Que ironia! A cultura dominante despreza os primitivos, mas ao mesmo tempo os usa como símbolo do que ela mesma sente que perdeu. Uma masculinidade de verdade. E a ironia final é que muitos homens dessas minorias se consideram mais homens de verdade do que os homens Han, que eles muitas vezes veem como enfraquecidos pela vida na cidade. Tudo isso nos leva ao presente e ao futuro. E aqui tem um elefante na sala que muda todas as regras do jogo. A política do filho único e suas consequências demográficas. Uma consequência pesadíssima.
Por décadas, a responsabilidade de cuidar de 2 pais e 4 avós que envelhecem recaiu sobre os ombros de um único filho. A piedade filial, que já foi um pilar da cultura, se tornou um fardo financeiro e emocional quase insustentável para uma pessoa só. E tem o outro efeito colateral, talvez ainda mais impactante para a dinâmica de gênero: a escassez de mulheres causada pela preferência histórica por filhos homens. E isso mudou completamente o mercado de casamentos. A demografia deu às mulheres um poder de barganha sem precedentes. Elas podem ser muito mais seletivas. Um homem hoje, para se casar, muitas vezes precisa ter um apartamento, um carro e um bom emprego. A pressão é enorme. Então a demografia, no fim das contas, acabou dando às mulheres a palavra final. Que virada de jogo. E isso força os homens a se adaptarem de novo. Exatamente. Força os homens a assumirem novos papéis. Não basta ser só o provedor materialista. Talvez agora eles precisem ser também o parceiro mais gentil, mais alinhado com aquele modelo Wenro que veio de Taiwan. As expectativas mudaram. Que jornada! Então, saímos do soldado coletivo e obediente de Mao, passamos pelo punk cínico que sobreviveu às reformas de Deng e chegamos a essa batalha contemporânea entre o empresário materialista, o jovem sensível e as novas pressões do mercado de casamentos. Cada um desses modelos foi uma resposta direta a uma crise ou a uma nova oportunidade na história da China. Se conectarmos todos os pontos, o que vemos é que essa constante e veloz evolução da masculinidade é um espelho da própria jornada da China. É uma nação que passou da revolução e do isolamento para uma integração global explosiva em poucas décadas. Essa busca por uma identidade masculina é, no fundo, uma busca por identidade tanto no nível pessoal quanto no nacional. O processo continua, dinâmico e em constante fluxo, assim como a própria sociedade chinesa. O que nos deixa com um pensamento final. A história que vimos hoje mostra que a identidade masculina chinesa é incrivelmente adaptável, moldada e remoldada pela força da história. Olhando para o futuro, com a crescente influência global da China e suas pressões demográficas internas, qual será o próximo arquétipo a surgir? Será uma fusão dos modelos que vimos ou algo completamente novo, moldado pela tecnologia e por uma nova geração que não conheceu nem a revolução nem a pobreza?